te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as preces dos que vos suplicam, apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos nele frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. A palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, no versículo de 28 a 40. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfage e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo que entrares, encontrará um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarra o jumentinho, respondei-lhes assim: o Senhor precisa dele. E os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos clamo, eu vos declaro, se eles calarem-se, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus triunfante em Jerusalém. Nós usamos para a liturgia de hoje esse evangelho que é o evangelho de abertura, né, da procissão, porque o outro evangelho que será lido
na igreja é aquele evangelho que bem longo da paixão, morte de Jesus Cristo, toda aquela história de Jesus. Então o evangelho grandão, mas nós estamos refletindo, meditando sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. É uma entrada triunfante. E aí as pessoas então gritavam, né, Hosana, filho de Davi. Mas por que eles exaltavam Jesus? Na verdade, ali existia dois grupos. Aquele grupo que caminhou com Jesus, aquele grupo enorme, né, numeroso, que viu tantos milagres acontecendo, né, os cegos enxergando, os mudos falando, os coxos andando, Jesus, e aí então tem muitos milagres que aconteceu e muitos foram os sinais, né, até aquele povo que viu Jesus ressuscitando Lázaro e assim por diante. Então era aquele povo que tinha visto Jesus fazer grandes sinais. E por isso, então, eles acreditavam em Jesus. E ali também tinha um outro grupo, que é o grupo que podemos dizer, né, que é o grupo que condenou Jesus, que era aquele grupo que era resistente. Né? Tanto que nós vimos na liturgia desses últimos dias, que quando Jesus ressuscita Lázaro, cria lá um conflito enorme, porque eles viam os sinais e tinha medo, então, das autoridades dos romanos prejudicar eles por causa de Jesus. E então, existia um grupo, claro que ali depois no tumulto, alguns também se rebelaram, né, daqueles que viram Jesus fazer grandes coisas, aquele povo mais simples, mais pobre, né, porque na verdade quem faz todo esse processo de crucificação de Jesus foi os poderosos, né? Então existia o grupo das pessoas simples, pobres, necessitados, que com Jesus caminhou, e aqueles que eram poderosos, que sustentavam então uma regra, uma forma de perseguição para Jesus por medo de perder seus privilégios. Então Jesus, mas ele, na verdade, nós vimos nos últimos dias também do Evangelho, que falou muito sobre, não chegou a hora ainda e Jesus saiu e tal. Quer dizer, por quê? Porque Jesus sabia qual seria a sua hora de se entregar. E por isso, então, ele se entregou porque ele tinha que cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que a vontade do Pai era que ele morresse, mas era necessário que isso acontecesse. Então, esse domingo, ele faz uma abertura, né, dessa semana, de uma semana de muita oração, uma semana de muita meditação, aprofundar mesmo, porque a liturgia nos apresenta essa paixão de Jesus, que representa, né, porque aquilo aconteceu há 2000 anos atrás. Só que quando nós celebramos com muito amor, piedade, fé, não é que tudo acontece de novo, não, mas que se atualiza. Os efeitos, né, de graça e bênção, ela vai se manifestar da mesma forma que se manifestou com Jesus lá presente no meio daquele povo, porque é a atualização. Porque todas as vezes que nós celebramos o Calvário de Jesus, o caminho percorrido por Ele, as suas dores e dificuldades, e compreendemos que isso tudo por nós foi, e acreditamos nessa verdade de fé, nós temos a graça de Deus, como aqueles que viram Jesus e por Ele também acreditou. Então, mas os grandes poderosos, e muitos também que se rebelaram, foi porque começou a pensar uma coisa e depois outra, né? Porque, imagina, eles pensavam que Jesus seria aquele libertador que vinha lutar contra os poderes para defender o seu povo, e aí Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, achava que ia entrar num cavalo, né, de grande nível e tal, de repente entra naquela simplicidade.
E por isso, então, Jesus, ele dá a sua vida, e esse é o caminho que nós vamos celebrar durante essa semana, que vai culminar, então, com a morte de Jesus e sua ressurreição. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos viver a intensidade dessa semana de grande espiritualidade. Quanto mais nós intensificar nossa oração, a nossa meditação, e colocar realmente no nosso coração que nós temos um Deus que está se oferecendo a cada dia na nossa vida, dando a sua vida para que nós possamos ter na vida dele a graça santificadora. Então, que nós possamos viver a nossa fé nessa Semana Santa, com as penitências necessárias, com o jejum necessário, silêncio, né? Não fazer muito barulho, mudar muitas coisas dentro de nós para que nós possamos realmente viver a intensidade da Semana Santa e poder lá no Sábado Santo gritar o grande aleluia, a vitória de Deus sobre a morte, a vitória de Deus que vem trazer para nós a salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.